vai falar de alguns conceitos, né, da videocirurgia. Eu não sei se todos sabem o que é, acompanharam, já viram. O ruim da gente trabalhar de forma remota, principalmente no Meet, que é a plataforma que eu mais uso também, é porque eu não consigo ver todos, né, e não consigo ter uma interação tão grande durante a palestra. Mas, primeiro, o que seria a videocirurgia? A videocirurgia é de uma forma assim bem básica. É aquela cirurgia que na medicina o pessoal fala, se trabalha pelos furinhos. Então, hoje praticamente todo mundo conhece alguém ou até já foi o paciente que precisou fazer uma cirurgia por vídeo. Vesícula biliar, apendicite. Imagina que essas cirurgias antigamente eram feitas da forma tradicional, o paciente precisava ter um acesso muito grande ao abdômen e nesse acesso tinha uma maior dificuldade de recuperação. Às vezes a pessoa passava 3 meses para voltar às suas funções, à sua vida normal, e hoje por vídeo, às vezes, em 3 dias. Então, varia muito a forma de recuperação, para melhor, né? E imaginando algumas outras opções da vídeo, como articulação. Pensando ainda no dia a dia, um atleta, jogador de futebol, que tivesse uma lesão, que precisasse fazer uma cirurgia articular, ele precisaria fazer uma artrotomia, digamos, ou às vezes nem fazer a correção cirúrgica, porque a gente sabe que sempre que você abre uma articulação, ela nunca mais volta ao normal. E por vídeo, a recuperação, isso aqui é uma rotina, a gente tem os atletas vivendo cada vez mais o seu período de atuação profissional por conta do recurso minimamente invasivo. Então, às vezes, o que demoraria anos para recuperar, recupera em dias, meses, no máximo. E, em grandes animais, a rotina de vídeo ela é muito importante por diversos detalhes. Você consegue trabalhar com o paciente em posição quadrupedal, você consegue ter uma visão muito grande da cavidade, você consegue realizar procedimentos que, da forma convencional, você não teria um bom acesso. A gente vai falando um pouquinho mais durante a nossa rotina. Aqui, essa foto, ela é de 2009 ou 2010, então já tem um tempinho. Inclusive, quem está comigo nessa foto é a professora Luísa Gouveia Teixeira, ela até sempre brincou me chamando de primo, porque a gente é Teixeira também, mas não somos parentes, somos muito amigos, e ela é professora da Federal da Bahia, aí do ladinho, um pouco mais próximo, né, do que aqui a gente que está na UFPA, de vocês, no caso. E na medicina, hoje, a videocirurgia, ela é uma realidade. Os benefícios já são justificáveis em hospitais para pacientes humanos. Só se trabalha com cirurgia aberta, o que não se pode fazer por vídeo, ou quando não se tem o recurso, que na maioria dos centros urbanos é difícil não ter. E o principal benefício é forma minimamente invasiva. Aqui mostrando em pequenos animais, porque também é uma rotina muito grande, imagina um acesso, uma cirurgia de tórax, que também pode ser feita em grande. Isso é uma cirurgia, assim, ultra invasiva, dói muito. Aí vamos perguntar, por quê? Você já fez uma cirurgia? Eu nunca fiz uma cirurgia torácica, graças, mas eu já quebrei a costela 2 vezes. Uma vez de cada lado. Quando você espirra, assim, é uma dor sem tamanho. Imagina você fazer um acesso. As inervações intercostais, elas são são muitas inervações, na verdade, né? Então, a dor, ela é constante, e é um local que você não tem como falar assim, eu vou parar, deixar parado, você tem que respirar. E quando você faz por vídeo, você trabalha com acessos assim, muito pequenos. E o que a videocirurgia veio surgindo no nosso mundo? Com a possibilidade da redução das câmeras, né? Antigamente as câmeras eram grandes, daí no século XX você conseguiu reduzir esse tamanho. O primeiro procedimento feito de videocirurgia, inclusive, foi em um animal, uma vaginoscopia, uma cadela.
E a partir disso começou a se usar orifícios naturais, usando um laparoscópio ainda bem rudimentar, aquele tipo como se fosse o primeiro microscópio, que tinha ainda a luz de vela. Depois já se usou com câmeras e a gente brinca que, lembra aquele filme que é um clássico, eu acho que a grande maioria aí mais nova pode ser que não conheça, não tenha assistido, mas conhece o De Volta para o Futuro, né, que é essa trilogia. E olha quando era o futuro deles, 2015. Por que eu trago isso sempre, né? É que a ideia do filme, o passado era 85, 2015 era o futuro, quer dizer, o presente era 85, 2015 era o futuro, e o passado era esse 55. E a gente hoje está em 2020, então, teoricamente, a gente já passou do futuro. Então, para a medicina veterinária, não é mais cabível você falar assim, mas videocirurgia é um negócio que é do futuro, é muito futurístico, não se aplica principalmente em ruminantes, não. Se faz sim, tem muitos benefícios, já se aplica, se consegue se aplicar até a campo. Depois a gente vai mostrar isso aqui um pouquinho. Então, claro, a gente sabe que a veterinária não está igual à medicina, tão atualizada, mas é uma rotina já em vários centros. E aqui, eu estou no interior do Pará, eu moro em Castanhal, nossa universidade é um pouquinho longe do centro do país, né? Mas a gente já consegue trabalhar com a vídeo e até em procedimentos a campo. Passou. Só para vocês terem uma noção, ó, em 98 tiveram já um trabalho com 27 casos de endoscopia, de videocirurgia, de laparoscopia. E isso foi um trabalho realizado lá na Universidade de Santa Maria, e quando eu comecei a trabalhar com videocirurgia foi em 2008. Em 2019, eu fiz uma palestra, que foi a primeira vez que eu usei esse slide, eu sempre trago ele nas palestras que a gente vai falar inicialmente da vídeo, porque mostra a evolução da cirurgia, né? Daí a gente brinca sempre que a gente já está nesse patamar aqui na medicina veterinária. A evolução, ela está constantemente chegando a nosso dia a dia. E para ruminantes da mesma forma. Em pequenos animais, já é uma rotina. Em grandes, a gente sempre pergunta, será que eu vou ter rotina? Materiais são muito caros? Vou ter um retorno financeiro? Quanto tempo demora para aprender a trabalhar com videocirurgia? E essas perguntas dão a impressão da gente ter uma bomba relógio na mão. A rotina, eu vou dizer que em todos os locais que eu passei, claro, antes de ter a videocirurgia, a rotina era zero. Quando eu cheguei na Unesp, a rotina de vídeo era muito pequena. Eu fui lá fazer o mestrado, doutorado, de lá que eu conheço a professora Kalina. E na nossa época lá, a rotina era pequena, foi aumentando, várias outras pessoas chegando, começando a trabalhar com vídeo, e lá virou um centro assim, de grande referência na videocirurgia. Até hoje eles trabalham lá, a professora Paola, hoje, que é responsável da vídeo, mas tem muita gente, até uma ex-orientada minha de mestrado hoje está fazendo doutorado lá, ela toca muita coisa da vídeo, o professor Paulo Canola trabalha muito com a endoscopia. Falando dos valores, material era muito caro. Como entusiasta da vídeo incentivador, eu fico muito feliz de dar essa notícia, porque era caro? Era. Antigamente uma torre de vídeo custava 300 mil reais. 300 mil reais é um dinheiro considerável, né? E hoje você consegue comprar isso com 10 vezes menos, às vezes um equipamento de 30 mil reais, até que facilitam até o uso em grandes animais. Depois eu vou mostrar por quê. Retorno financeiro. Se você implementa um serviço, com certeza, com o tempo, você consegue ter um retorno maior. Hoje a gente vai falar um pouco mais de ruminantes. A gente pensa, será que o cara vai pagar? Se você oferecer um serviço que só você faz, paga. Em vários locais fora do país, a gente vai mostrar depois alguns procedimentos,
só é permitido se trabalhar com animal se for por vídeo, como na Alemanha. Então, principalmente animais segurados. Hoje já vendem alguns kits específicos para tais procedimentos para videocirurgia. Então, durante a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho mais. E quanto tempo demora para aprender a trabalhar com vídeo? Gente, quando eu comecei, falaram que era um negócio muito difícil, demoraria muito para aprender e tudo mais, e eu até desanimei um pouco, porque querendo ou não, no mestrado, nosso tempo é muito curto. E a videocirurgia, como qualquer outra modalidade, ela precisa de dedicação ao aprendizado, mas ela não é nada fora do normal, do comum. Você não é precisa ser uma pessoa com dom para aquilo. É treinar e fazer. A gente sempre brinca que, inicialmente, a curva de aprendizado para vídeo ela não é tão longa, principalmente para os procedimentos mais básicos. E a gente sabe que o que mais a gente faz são os procedimentos básicos, né? Você precisa ter uma noção tridimensional, então, principalmente a geração que é muito ligada a jogos desses de primeira pessoa, como Counter-Strike, esses jogos de... Hoje tem muito na moda, né, de mortos-vivos. Você ter uma noção de profundidade. Como é que eu sei quem que está mais próximo desses indivíduos aqui? Esse aqui, que ele está com um tamanho maior e o meu cérebro interpreta que ele está mais próximo. Então, é assim que funciona a vídeo. Você ter noção de espaço numa tela bidimensional. Você ter noção tridimensional em 2 dimensões. Mas isso para geração nova é muito mais fácil. Eu não estou ainda tão ultrapassado, mas o meu jogo era esse aqui, ó. Eu tenho que comprar um videogame novo aqui, aproveitar as crianças aqui e justificar que eles que querem, né? Mas falando em pequenos animais, é uma rotina já consagrada, se faz muita coisa. Eu sempre trago, porque realmente, se a gente for pensar em pequenos, é o carro-chefe da vídeo. Equinos também é algo que se aplica já há muito tempo, mas ruminantes não fica para trás. Rinoscopia, broncoscopia, né, são procedimentos diagnósticos. Endoscopia digestiva, essa daqui é algo que eu sempre pergunto nas palestras presenciais, peço para todo mundo, levanta a mão quem já foi o paciente da endoscopia. Geralmente, quando a gente está dando palestra para a turma de veterinária, a gente sabe que o curso da veterinária não é um curso dos mais simples. Então, aquela gastrite nervosa, fora que tem as comemorações, toma alguma coisinha no final de semana, aí segundo o estômago está meio ruim, então todo aluno da veterinária, se não fez endoscopia do início ao fim do curso, alguma coisa estranha, ou ele é muito resistente ou o cara é muito calmo. Laparoscopia, que é o acesso à cavidade abdominal, a gente tem o acesso a tórax, que é a toracoscopia, colonoscopia, que também é uma rotina muito grande para humanos, e cães e gatos também, e cistoscopia, que é a avaliação da bexiga. E aí a gente vai falar um pouquinho da rotina já em grandes, né? Mas falando ainda de equipamentos. Isso aqui é uma torre de videocirurgia. Essa é uma torre das mais tradicionais, que a gente vai ter um monitor. Aqui chama esse equipamento de insuflador. O insuflador, ele vai mandar gás para o abdômen, para a gente ter um maior espaço para trabalhar. Isso aqui é o processador da câmera. Então, a gente vai acoplar uma câmera no endoscópio, que vai estar com a gente, ele vai vir para cá, e daqui ele lança a imagem para cá. E aqui a fonte de luz, lembrando que dentro da cavidade é escuro, então imagina tentar filmar algo sem iluminação, então a fonte de luz também é muito importante. Só um segundinho, gente. Quer vir falar aqui? Vem cá. Gente, sempre tem uma mocinha que ela quer vir falar aqui no meio das palestras. Ela fugiu dali e ela veio dar um oi. Dê só um oi. Você veio da palestra? Essas de casa sempre é assim. Ainda tem o meu filho que daqui a pouco ele aparece também, o caçula. Essa daqui é a minha mais velha, que vai fazer 3 anos amanhã ainda. Vai lá, deixa o papai continuar.
E aqui, voltando, gente, os equipamentos, como eu falei lá no início, na parte de grandes animais, essa evolução foi muito importante, eles se tornarem mais compactos. O que atrapalha... Vai para lá com a mamãe, que agora o papai está trabalhando. Tá? Vai lá com a mamãe primeiro. Gente, desculpa. Ai, Pedro, eu tô aqui, eu estava todo me contendo aqui, mas agora a explosão de procura foi grande demais. Eu tô dizendo aqui, mande um beijo para a tia Kalina e eu tenho que continuar. Eu estou aqui na sacada, ela está falando que ela está vendo a lua. Little Moon. A lua está linda mesmo. Vamos falar com a mamãe. Participações especiais, a gente já está bem acostumado, fica tranquilo. Tá certo. Você estava falando uma coisa e outra, eu fico aqui me contando. Você fala, no mestrado, que a gente ficava lá na arquitetura, até dormir, não vai para dormir. As águas de coco, né, que a gente toma no final de semana para se hidratar. Enfim. Isso aí mesmo. Vamos lá. Bem tranquilo aí com as participações especiais, que está todo mundo planejado disso aí. A minha está aqui do lado também. Tá certo. Daqui a pouco, então, quando ligar a câmera, eu quero ver, que tem tempão que eu não vejo ela, nem pelas fotos, mas daí a gente aproveita agora, então. Mas, vamos lá. Em relação aos equipamentos, a vantagem é que muito se compactou. Então, às vezes, aquela torre toda, que dá um trabalho muito grande quando você precisava levar isso para fora de um bloco cirúrgico, que é o que acontece muito em ruminantes, tinha que carregar toda aquela tralha. E hoje você tem equipamentos como esses, compactos, tá? Que você consegue levar a campo. Para quem trabalha com ruminantes, com cirurgias a campo, que é uma rotina muito grande, eu até tenho algo que eu sempre falo nas palestras, né, que é até onde a gente consegue levar essas tecnologias. Então, a gente consegue trabalhar com a videocirurgia, inclusive, fora do bloco cirúrgico. E de instrumental, o instrumental de videocirurgia, eles são instrumentais de haste bem comprida, com a cânula, com os cabos que vão ficar fora da cavidade do paciente. Eles vão passar por dentro desse material, que são os trocáteres, que em ruminante, isso aqui a gente sabe que de vez em quando precisa usar, num caso de timpanismo. Claro que esse aqui é um trocáter mais refinado, né, porque é um trocáter para cirurgia. Isso aqui é uma ótica, um laparoscópio, toracoscópio, o nome dele vai ser dado de acordo com o procedimento. Uma ótica rígida. E aqui, o cabeçote da câmera que acopla com esse cabo vai ligar ou direto para o monitor ou para o processador. Como eu falei, os equipamentos mais novos, eles já são mais simples. Alguns você liga ele direto no computador, inclusive. Daí você leva o seu notebook, já não precisa carregar tanta coisa. Então, aqui eu mostrando o funcionamento dos trocáteres, ele é uma cânula que tem o obturador, que é o prego que passa por dentro dele. Você entra na cavidade, depois tira, e a gente tem esse acesso por dentro dessa cânula. Aqui, a gente tem as pinças, que são hastes compridas, e a ponta delas vai variar de acordo com a função. A gente vai ter porta-agulhas, pinças de dissecação, tesouras, pinças de biópsias. Então, de acordo com o que eu vou trabalhar, pinças atraumáticas, de preensão. Posicionamento. A gente pode trabalhar com o paciente em posição quadrupedal, em decúbito, ou alguns decúbitos já com inclinações, que a gente chama de Trendelenburg. Em pequenos ruminantes, a gente usa muito essa posição. Que é isso aqui, ó. Quando a gente usa isso para ter acesso ao trato geniturinário, principalmente inseminação, transferência de embrião, colheita de oócito, a gente usa essa posição para deslocar principalmente o rumen, mas as vísceras de uma maneira geral no sentido cranial, e ter acesso. Se, digamos, eu quiser ter acesso no sentido caudal, eu faço ele de forma reversa. Mas o mais comum para ruminantes é usar esse aqui, tá?
Como eu entro com essa primeira cânula, né? Que a gente tem um trocáter, eu tenho que furar, entre aspas, falando de uma forma bem grosseira, né? A parede abdominal ou qualquer outra cavidade torácica, em alguns casos, para ter acesso à cavidade. E como é que eu não vou atingir uma víscera, né? Existe uma técnica que se usava muito, alguns ainda cirurgiões gostam de usar, que é a técnica de Veres, que é com uma agulha que tem uma ponta romba e uma molinha. Quando ela está pressionando a parede, essa mola entra a ponta romba e ela vai cortando a musculatura. Quando ela chega no peritônio, a ponta romba expõe e, teoricamente, não atingiria nenhuma víscera. Bem teoricamente, tá? Tem muitos casos de iatrogenia, né, lesão pela Veres. Então, hoje o que mais se usa é a técnica de Rasson, que você faz uma mini laparotomia, quer dizer, e coloca o trocáter. Quando você vai adquirindo experiência, você consegue sentir passando a cavidade. Em ruminante, principalmente quando você entra pelo flanco, dificilmente você atinge algo. Tá? Principalmente porque o lado esquerdo todo é o rumen, e o rumen, quando ele bate trocáter, geralmente ele sai, ele afasta. Claro, nem sempre, tá? Uma vez aqui, a gente fazendo, eu tenho uma orientada aqui, a Luísa, terminando o doutorado, ela tem muita experiência já com vídeo, faz muita coisa aqui, já fez, acho, vídeo em bubalinos, mais de 50 videocirurgias, que o doutorado dela foi com vídeo em bubalinos, e na última cirurgia que ela fez, ela conseguiu entrar no rumen, sem querer, daí ela ficou meio preocupada, ela falou, professor, eu não acredito. Nunca aconteceu isso, quando a gente queria entrar no rumen, ele afastava, e agora atingiu. Mas o que você faz? Retira o trocáter, posiciona ele para dentro da cavidade, geralmente o rumen já seca um pouquinho e ele já fecha, não traz nenhum problema. Faz uma oxitetraciclina, nunca tive problema com casos assim ruminantes. Claro, tem que tomar cuidado, principalmente alça intestinal, quando você está trabalhando com um pequeno ruminante, mas também é muito difícil de atingir. Claro, quando você já sabe a técnica bem direitinho, tá? Acesso. Quando eu vou fazer ainda o trocáter, quando eu estou entrando na parede muscular, eu venho com ele 90 graus. Depois disso, eu tento dar uma inclinada para evitar atingir víscera. Aqui eu vou posicionar o gás, ele vai insuflar aqui pelo trocáter ou pela Veres, mas como eu falei, a maioria das vezes a gente usa o trocáter. Ele já vai causar um espaço, geralmente o primeiro trocáter, que é o mais trabalhoso. Os demais já é fácil de entrar, porque a gente já tem o espaço do pneumo peritônio. Como vocês podem ver, o pneumo peritônio a gente usa CO2. Por quê? Oxigênio seria uma opção melhor? Para o paciente seria. O oxigênio absorve melhor, não causa nada de irritação, só que ele é comburente. E às vezes a gente vai usar equipamentos como eletrocautério, e aí não seria legal você ser o cara que explodiu o paciente, né? Mas, brincadeiras à parte, nunca vi nenhum caso, nem relato de dizer, a pessoa explodiu, teve uma combustão dentro, tudo, mas não se usa, tá? Até porque alguns tipos de luzes do endoscópio, elas podem aquecer. Geralmente as novas são de LED, então não aquecem, mas as antigas ainda aqueciam um pouco. Então tinha esse receio, não se usa oxigênio. Esse tipo aqui é um outro tipo de trocáter que se usa mais em equinos, mas se usa também em ruminante, que chama de endotip. A gente não usa o prego por dentro dele. Você vai entrando somente com a cânula, e ela vai tipo um saca-rolha, rosqueando. Como ela não tem a cânula, eu já consigo ir com a câmera dentro. Como quer dizer, ela não tem o obturador, né? Ela é só a cânula, eu consigo ir com a câmera. Aí eu vou vendo se perfura ou não. E sobre a rotina em ruminantes, a gente vai ter bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, que são os principais que eu tenho trabalhado. Eu aprendi a trabalhar com videocirurgia com ovinos. Então, é a minha principal experiência. Mas a gente já tem trabalhado com bovinos, com bubalinos. Hoje a gente tem uma rotina bem grande, até experimental. E aí agora vamos falar de rotina, que eu acho que é o mais legal, né? Essa daqui
que é a abomazopexia, ela é muito utilizada em bovinos de leite. Eu tenho pouca experiência com abomazopexia por vídeo por um detalhe. Aonde eu trabalhei, na grande maioria, a pecuária era mais de corte, ou quando era bovino de leite, não era uma produção tão alta quanto tem ali no Paraná. Mas eu fui professor uma época da Estadual do Paraná, da Unicentro, que é do centro-oeste do Paraná. E a gente chegou a fazer alguns trabalhos com a abomazopexia, acompanhou junto com o professor Peterson, lá da Federal do Paraná. E a rotina deles lá é até bem legal. Como eu falei, na época que eu estava na Unicentro, a gente não tinha muito equipamento, então não dava para fazer muita coisa, a gente tinha que fazer mais aberta. E hoje que eu tenho muito aqui, dificilmente chega alguma coisa. Sobre a laparoscopia para fixação do abomaso, né, ela inicialmente foi trabalhada com animal em decúbito, então se trabalhava com esses acessos ventrais, tinha que deitar o animal, o cirurgião e o auxiliar ficavam na lateral, e colocavam-se aqui os trocáteres, trazia o abomaso e fixava ele na região ventral. Aqui a técnica era suturada esse abomaso na parede abdominal e ele ficava aderido. Com a evolução da técnica, ela foi trabalhada para se fazer com o paciente depois, usando aqueles troncos tombadores que deitavam o paciente, então fazia uma etapa em pé e outra deitada. E com a evolução da técnica, hoje se trabalha tudo com o animal em posição quadrupedal, sem precisar deitar. Essa imagem aqui não é minha, tá? É até de um grupo de pesquisa. Isso é uma imagem de artigo, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com essas tricotomias muito mínimas e sem luva, sem gorro, sem máscara. Eu sou bem exigente com isso, mas a gente sabe que algumas vezes a campo os cirurgiões relaxam um pouquinho. Eu não considero muito adequado, mas o importante aqui é a gente trazer o que a imagem quer mostrar para a gente. Que dá para trabalhar com endoscópio. Quando você não tem um sistema de vídeo, você pode colocar o olho, você vai ter o acesso aqui à cavidade, e existe um equipamento que você coloca um pininho dentro do abomaso e na ponta dele tem um fio, que a gente chama de toglepin. Então ele entra transversal, quando ele vira, ele prende o abomaso, e existe um empurrador desse fio que vai lá para a região ventral, que é uma haste bem comprida, que alguns chamam de lança. Leva ela para a região ventral e depois fixa o abomaso lá embaixo. Ó, aqui ainda trabalhando com 2 portais, mas já usando o toglepin, ó. E aqui a técnica como se usa hoje em dia. Ó, faz aqui o acesso, leva esse abomaso lá para a região ventral e aqui fixa ele. Tá? Uma outra rotina bem interessante a ser trabalhada na vídeo de ruminantes é a teloscopia. Quem tem muita experiência hoje, eu ainda considero ele a maior referência da vídeo em ruminante do país, que é o professor Valentim, da UFMG. Eu sou fãzão dele, eu perturbava ele desde a minha época de graduação, nos congressos. Hoje eu sou muito feliz de ser amigo dele, de poder mandar mensagem, bater papo aqui no WhatsApp. E ele trabalha muito com teloscopia, que Minas Gerais tem uma bovino de leite bem grande. Então, para correção de lesões de teto, a imagem de vídeo é isso aqui que a gente vai ter, principalmente de estenose em cisterna da glândula e cisterna do teto, que você consegue fazer uma correção, não perde, às vezes, a glândula mamária de um animal de alta produção quando você consegue trabalhar por videocirurgia. E aqui, começando a falar da nossa rotina, ainda da parte diagnóstica, em respiratório de ruminante. Você pode trabalhar com avaliação de sistema respiratório em vários tipos de procedimentos. Esse aqui foi um procedimento diagnóstico, mas virou cirúrgico. Isso aqui foi na Universidade de Franca, eu fui professor lá um tempinho, que é um lugar que eu passei pouco tempo, mas assim, fantástico, adoro Franca. Aqui é a minha orientada, a Luísa, que eu falei que faz doutorado comigo hoje, mas desde essa época ela já fazia o mestrado lá por Franca, agora ela está fazendo doutorado aqui.
E a gente estava fazendo um tratamento de um animal que aparentemente tinha uma obstrução de laringe. Pela palpação se achava que era uma massa. E a vaca tinha dificuldade respiratória, uma vaca de leite, tinha um valor agregado que valeu a pena se fazer o procedimento. E, na verdade, a gente foi ver que essa vaca ela estava tendo uma paralisia de laringe depois com o diagnóstico. E ela tinha se diagnosticado com massa, aqui a gente precisou até fazer uma tráqueo temporária para tentar fazer o acesso, abrir as cartilagens alares e ela ter uma sobrevida maior. Ela ainda ficou um tempo na produção de leite, depois descartada. Mas deu para fazer a correção usando ainda o endoscópio rígido, aqui nesse caso, que não é a melhor opção, mas na época a gente não tinha um flexível lá em Franca. Isso aqui já é aqui na UFPA, esse aqui é o Renato, foi meu orientado de mestrado. A gente estava fazendo lavado bronquiotraqueal desses bezerros búfalos, que eles tinham uma alteração respiratória, não conseguiu diagnosticar o que era, tinha sido descartada a tuberculose, mas inicialmente foi uma suspeita, inclusive, e se fez o procedimento endoscópio, entrou na traqueia, a gente manda um pouco de líquido, lava, e consegue fazer cultura antibiograma desse conteúdo. E foi ver que, na verdade, tinha algumas bactérias, tratou, esse paciente, eles foram encaminhados para a gente pelo professor da clínica aqui, Carlos Magno, e o professor Diomedes. O Diomedes até muito conhecido nacionalmente, né, um dos ícones aí do buiatria. Ainda falando de procedimentos, a gente tem os videodiagnósticos. A gente pegou um caso de obstrução de meato urinário em bezerra. E hoje tem vários trabalhos e até alguns casos de rotina de se avaliar por cistoscopia ruminantes. É um procedimento muito simples, para ruminantes é muito fácil. Esse aqui é um trabalho nosso, inclusive, publicado já, em que essa ovelha, ela nasceu com persistência de úraco e a gente queria ver por que também a urina não estava saindo via trato urinário, né? E a gente viu que ela tinha obstrução do meato urinário. A gente fez uma vaginocistoscopia, chegou na bexiga, a gente fez uma lavagem com solução de azul de metileno, então a gente conseguia ver que realmente tinha persistência de úraco. Esse caso era um caso que a gente indicou fazer cirurgia, a gente falou com o proprietário, ele não quis, ele tentou fazer o tratamento clínico, e a gente falou que provavelmente não daria certo se fosse clínico, e realmente esse animal teve um uroperitone e veio a óbito. Ó, tem um outro rapaz que ele quer vir aqui, vem aqui pelo outro lado, por aqui, vem cá. Ai, não quis, não. E esse caso aqui é um caso que a gente publicou por ser bem interessante, né? E daqui a gente já teve umas ideias de trabalhar com um vídeo para algumas afecções umbilicais que a gente vai mostrar aqui para frente para vocês. E a rotina laparoscópica, gente. A laparoscopia é algo para grandes ruminantes muito interessante se diagnosticar várias afecções. Você consegue trabalhar com animal em posição quadrupedal, no tronco, então é tranquilo de se trabalhar. Você consegue ir a campo, você consegue trabalhar com um micromonitor. Esse daqui é um monitorzinho bem barato que a gente leva, além do monitor maior. Como eu falei agora, a gente consegue trabalhar até com um notebook. E mostrando que algumas das vezes a gente não consegue ter um todo aparato adequado, mas a gente pegou um rebanho que tinha alterações de fígado, a gente fez biópsia laparoscópica nos bezerros. Aqui, no caso, era bezerro bubalino. A gente deu uma lavadinha, escolheu um pedaço um pouco mais limpo lá do curral, e procedimento minimamente invasivo por 2 furinhos. Claro, não é o local ideal, mas deu para se estabelecer o diagnóstico. Aqui, voltando para bubalinos, né? Nesse aqui a gente já fez conseguiu fazer uma antisepsia, todas as técnicas da melhor forma, do jeito que a gente gosta. E esse era trabalhando com bubalinos. Bubalino ainda era um
um segredo para se trabalhar com vídeo, principalmente os acessos abdominais, a anatomia do búfalo, mesmo sendo semelhante à do bovino, não é totalmente igual. A gente sabe que pelo flanco a gente tem uma diferença, principalmente pelo tamanho do rumen, que é muito maior, então ele impede alguns pontos de visualização. E pelo flanco direito, você não tem acesso pelo aumento transverso impedir. Então você cai, parece, num emaranhado de uma teia de aranha e não consegue chegar à cavidade. Você tem que entrar pelo lado direito no espaço intercostal. Então, aqui mostrando alguns casos, a gente estava fazendo procedimento de biópsia desses animais. E aqui a visão interna. Aqui espaço nefroesplênico, aqui rumen, aqui você consegue ver já algumas veias, o útero lá atrás, aqui, ó. Nem sempre no bubalino e no bovino a gente vai ter um espaço tão grande como você trabalha no equino, mas com o tempo você consegue verificar naquele apertadinho o que são cada órgão, pode ajudar na palpação retal e ter uma boa visão. E esse é pelo lado direito, ó, que eu falei para vocês, aquele emaranhado do aumento. Aqui a gente já tendo imagens do fígado, do odeno, o pâncreas lá na frente, ó. E essas visões aqui, o fígado, ó, lá no fundo o diafragma. O que a gente faz bastante aqui? Biópsia hepática. Tem muito animal com alterações que no ultrassom você não consegue fechar, se faz biópsia por vídeo. A gente já trabalhou com biópsia aberta, é bem tranquilo de trabalhar em ruminantes, mas com certeza por vídeo você tem algo que você não tem na aberta, é uma visão inteira da cavidade. O bubalino tem uma peritonite fibrinosa que até hoje ninguém descobriu o que se trata. E hoje a gente já está começando a tentar desvendar isso, essa fisiopatogenia, e consegue ter uma visão do fígado. Quando a gente vai fazer geralmente essa biópsia, a gente já tem até uma melhor interação com o veterinário da patologia, porque ele tem a visão macro do órgão. Então ele tem uma chance maior de estabelecer o diagnóstico. Aqui mostrando as formas de biópsia hepática, inclusive tem trabalhos publicados, esse aqui da equipe lá de Jabuticabal. A biópsia hepática com agulha trucante, que é aquela agulha que tira, ela tem tipo uma micro gavetinha que corta um pedacinho, mas você pode fazer com pinça, entre outros equipamentos. Geralmente, quando a gente vai trabalhar, você trabalha com decúbito lateral para fazer essa biópsia. É muito fácil de enxergar o fígado, não precisa nem insuflar a cavidade para fazer biópsia hepática. E aqui você vê a agulha entrando, perfura, retira. Você pode trabalhar com pinça, ou até mesmo entrar com uma tesoura e retirar um pedacinho. Sangramento mínimo, tá, pessoal? Sangra muito pouco, ele sozinho coagula e para o sangramento, não precisa fazer nenhuma manobra. E aqui a gente trabalhando com os 3 tipos de biópsias, com pinça, uma pinça de preensão, com a pinça específica de biópsia e uma pinça com a agulha trucante, tá? No caso dos búfalos aqui. O búfalo, a melhor biópsia é com a pinça e com a trucante. Com esse tipo de pinça aqui não funciona, porque a cápsula hepática do búfalo é muito resistente, então essa biópsia aqui é de pior qualidade, e aqui mostrando as imagens microscópicas. Isso aqui que a gente manda para o patologista, na verdade a gente manda o vídeo, que é o melhor, então ele já tem uma visão macro e micro. Então a chance dele estabelecer um diagnóstico, sem torcer muito para o paciente via óbito, é grande. Então você ainda tem o pensamento positivo do patologista, a chance de dar acesso ao tratamento clínico aumenta bastante. E aqui a gente vai falar, lembra quando a gente falou daquela persistência de úraco e onfaloflebite? Eu trouxe a gente tem uma palestra específica só disso, eu trouxe hoje os melhores momentos, mas é uma rotina que a gente vem trabalhando. Eu acho que foi uma das primeiras cirurgias que eu fiz na vida, mas ainda fiz aberta, sem ser por vídeo, há mais de 15 anos atrás, que era de uma persistência de úraco. E a outra, eu acho que logo na sequência foi um onfaloflebite.
Esse tipo de procedimento, geralmente são as alterações umbilicais em bezerros. Hoje a gente consegue ter um acesso por vídeo. Aqui é cadáver, tá? Aqui é só uma revisão da anatomia. Você vai ter a veia umbilical, as artérias, o anel umbilical, né? O úraco e a bexiga. Essas duas imagens são vídeos cirúrgicas. A gente fez o experimento ao doutorado de um orientado meu de procedimentos para esse tipo de cirurgia por vídeo, que é o que a gente trouxe aqui, ó. Inclusive até o trabalho deve estar saindo por esses tempos agora, publicado. Então, a gente fez a cirurgia de ressecção, a equipe é bem grande, aqui é o nome da equipe, tá? O nosso grupo, que é o Vó, hoje eu até estou com a camisa. O objetivo nosso foi fazer uma técnica videocirúrgica laparoscópica para bezerros, foi trabalhado primeiro com cadáver, tá? Tudo passou por comitê de ética. E aqui mostrando o grupo controle, que era a técnica aberta. Lembrando que aqui é tudo cadáver, tá, gente? Olha como é o tamanho de acesso numa cirurgia aberta. Você tem visão das estruturas? Tem. Mas imagina, você vai estar trabalhando com um bezerro que já está debilitado e você faz um acesso muito grande abdominal. Essa aqui é a correção na forma tradicional, a técnica descrita no mundo todo. E aqui o que você pode ver por vídeo, ó. A técnica em passos, né, mostrando a estrutura anatômica, secção da veia. Você clipa, no caso, como era cadáver aqui, o clipe é caro, a gente só simulou a clipagem, ali mostrando as etapas do úraco. E aqui a parte mais legal, né, que é a gente olhar o vídeo, né. E falar de vídeo cirurgia e não tiver nenhum vídeo, não é palestra de vídeo cirurgia. Então, aqui eu estou tendo uma visão do flanco para a região ventral. Essa porção mais à frente que vocês estão vendo é a porção ventral do abdômen do bezerro. Aqui é o fígado, aqui a veia, aqui úraco e artérias. Aqui mostrando, simulando a clipagem da veia, ó, você consegue isolar ela, fazer o clipe. Lembrando, hoje, como a gente tem muitos animais de FIV, o animal de FIV ele tem uma tendência a ter alterações umbilicais, principalmente o onfaloflebite, ele tem o vaso um pouco mais calibroso, então há uma tendência da bactéria adentrar mais fácil. E aqui, ó, teoricamente, depois da clipagem, você secciona. E vai conseguir retirar todo o fragmento da veia. Lembrando, você pode fazer, inclusive, a técnica de marsupialização dessa veia. No caso, eu podia só soltar ela do anel e passar ela pela região ventral. Aqui mostrando a cirurgia no úraco. Então, aqui as estruturas, ó, veia, que é o que a gente está segurando, a veia umbilical, que no final depois ela vai atrofiar e virar parte dos ligamentos da bexiga. O úraco é essa porçãozinha aqui no meio, ó. A técnica tradicional, você secciona o úraco e desarticula a bexiga da parede abdominal. Nesse caso, a gente propôs uma técnica em que a gente fazia só a clipagem e secção desse úraco. Então, primeiro a gente vai isolar ele. Essa porção aqui é um espaço entre o ligamento, né? A gente faz uma janela, uma tesoura. Depois a gente faz a simulação da clipagem. No caso, a gente colocaria um clipe para obstruir essa comunicação do úraco. Ó, aqui bem de pertinho a gente consegue ver. Então, quando vocês tiverem as aulas hoje de cirurgia umbilical, vocês não podem nunca mais esquecer essa anatomia, né? Porque com essa visão de vídeo você consegue ver tudo muito macro, né? Então, ó, cliparia em 2 pontos o úraco.
segundo ponto. E aqui já a porção da bexiga, poderia fazer uma terceira clipagem de segurança. Lembrando que você tem que fechar bem próximo à bexiga para você não ter um divertículo depois em que a urina se acumule. E aqui, ó, mostrando a dissecação para retirada desse úreo. Vou até acelerar um pouquinho aqui, ó. Em que você só faz a secção. Então, você já não tem comunicação mais da urina saindo da bexiga pelo anel, tá? E agora, a gente veio trazer... Eu trouxe esse trabalho aqui para vocês. Ele não é novo, é de 2006, para a gente ver como a vida em ruminantes não é algo de ontem, né? Ela é algo já mais antigo, em que se fez uma comparação entre duas técnicas de ruminoscopia em bezerros. Aqui era um exame endoscópico em que se estudou a anatomia do rumen dos bezerros. Foi um trabalho muito importante. Eu acho que na época muita gente não deu tanto valor, mas ele foi valorado, porque foi publicado, inclusive, numa revista muito conceituada, e ele deu base para muitas pesquisas para frente, inclusive da nossa equipe aqui. Aí eu trouxe para vocês aqui o procedimento de ruminostomia. E aí quem está olhando essa imagem vai falar, professor, endoidou, isso não tem nada a ver com minimamente invasivo, são cirurgias de acesso consideravelmente grande. Hoje existe todo um estudo do bem-estar animal relacionado a esse tipo de procedimento. Muita gente critica, mas a gente sabe que os ruminantes com cânula não têm sofrimento, eles se adaptam bem, já foi feito teste de avaliação de dor, os animais se adaptam muito bem a isso, mas a gente trabalha com mínimas incisões, não é essa a ideia da palestra hoje? Então a gente desenvolveu uma técnica laparoscópica minimamente invasiva de ruminostomia. A gente trabalhou com animais aqui, eram ovelhas, que foram nossos animais experimentais, e aqui, ó, a imagem externa, 2 portais, e aqui a imagem interna. Então aqui é a câmera, e aqui, ó, vocês estão vendo essa pinça lá dentro, ó. A gente até estava trabalhando com 2 monitores aqui, aquele que a gente leva para campo, e esse aqui geralmente a gente usa dentro do bloco cirúrgico. A gente pega o rumen, traz ele aqui para essa parede, faz uma punça-incisão, passa uma sonda de Foley, ele fica fixado na parede abdominal, e nessas etapas, ó, esses animais ficam com essa cânula. Esses animais, depois de muito tempo, foram enviados a abate e verifica que a musculatura onde se passou essa cânula não teve prejuízo, os animais não tiveram desconforto doloroso, são animais que se adaptaram bem, inclusive esse trabalho está publicado, se vocês procurarem ruminostomia minimamente invasiva, claro, em inglês, né, na Small Ruminants, ele está lá. E a gente mostrava que conseguia se coletar esse conteúdo ruminal por vídeo. E aí a gente pergunta, para que uma técnica dessa forma, se a técnica tradicional ela está bem contemplada, todo mundo sabe fazer ruminostomia da forma convencional. Essa técnica ela tem a função, principalmente em animais com timpanismo recidivante. Mini boi é campeão para ter isso. Mas hoje a gente está tendo muitos casos de bezerros apresentando esse tipo de problema. E aí, a gente desenvolveu essa técnica. Esse tipo de procedimento, ele também serve para a questão experimental. Na verdade, o nosso intuito, quando a gente desenvolveu essa técnica, foi a pedido dos professores aqui da produção animal, que estavam fazendo um trabalho de produção de metano dos ruminantes, e o modelo convencional não servia para esse tipo de procedimento, porque quando você destampava, o gás ambiente misturava com a atmosfera ruminal e eles não conseguiam avaliar o metano. Então a gente desenvolveu essa técnica, mas para a clínica ela é muito interessante, porque você consegue fazer retirada de gás,
Você pode fazer transfaunação constante em animais com alteração metabólica. E é um modelo experimental que, quando você quer, você seca o balonetezinho da câmera, puxa, não tem extravasamento de conteúdo, você dá um pontinho de pele e o animal não sabe nem que teve a cânula. A gente desenvolveu uma outra técnica ainda menos invasiva, por endoscopia. Aqui, no caso, a gente fez ainda somente em bezerro, a gente já fez um caso que teve a necessidade, que nesse caso a gente não tem nem acesso à cavidade abdominal. A gente faz com endoscópio, ele vem pela boca do paciente, a gente insufla o rumen, passa um catéter, por ele um guia de sonda, então aqui é a imagem interna, ó, o guia de sonda, a gente traz esse guia na boca pelo endoscópio, amarra a sonda, então a gente puxa a sonda pelo guia até dentro do rumen, e aqui fica uma sonda fixada no paciente. Esse procedimento, aquele primeiro, a média do tempo cirúrgico era 13 minutos. Nesse aqui, a média é 8 minutos. Isso quando a gente ainda estava aprendendo. Depois a gente fez tirando os iniciais, 5 minutinhos de procedimento. E você consegue estabelecer uma cânula que depois basta também retirar aqui do paciente a função tanto de pesquisa para digestibilidade, estudo de metano, quanto terapêutica. Essas técnicas aqui são bem interessantes. A gente já teve um caso que a gente utilizou essa técnica nova aqui. E ainda falando dessas técnicas de acesso a câmaras gástricas em ruminantes, a gente fez um acesso ao abomaso, semelhante àquela primeira técnica, só que em vez de trazer o rumen, a gente traz o abomaso aqui e fixa ele com uma cânula. É uma técnica também, mais com função experimental para avaliação de digestibilidade, mas em caso já foi descrito de alguns procedimentos de canulação de abomaso para tratamento de úlceras, principalmente em bezerros. Então, esse aqui é um tipo de acesso também minimamente invasivo, a gente fez de forma experimental, já deve estar sendo publicado esse nosso trabalho. E aqui, para finalizar a nossa palestra, falando um pouquinho dos procedimentos reprodutivos em pequenos ruminantes. Aqui, hoje, a gente vai trazer só os melhores momentos, dá para a gente fazer uma palestra específica de videocirurgia em grandes animais aplicados à reprodução, tem muita coisa a falar, mas de uma maneira geral, se trabalhou com inseminação artificial em pequenos ruminantes, porque, diferente dos grandes ruminantes, a gente não consegue passar a cérvix tão fácil, e não consegue palpar via retal. Aí eu já tive gente que falou assim, mas tem aquelas cabras bem grandes que você consegue palpar se tiver uma pessoa da mão bem magrinha. Eu falei, eu sei que algumas vezes dá, mas não é a rotina, não é o normal. Então, hoje o mundo trabalha com técnica de inseminação artificial, métodos por vídeo para tentar melhorar a eficiência dessa técnica em pequenos ruminantes. A técnica de laparoscopia comercialmente mais utilizada, mas existe hoje já algumas técnicas que trabalham por vídeo também via vaginal, que é o que a gente vem pesquisando. Eu tenho até um projeto CNPq aprovado sobre isso. Transferência de embrião, a gente também trabalha com uma frequência bem grande em pequenos ruminantes, principalmente quando se vai fazer a colheita do embrião, sempre se faz a laparoscopia para contagem de CL, e reduzir o tamanho da exposição do útero, que a gente faz uma exposição videoassistida, passa a cânula de lavagem e se colhe o embrião. Além da técnica de aspiração folicular, que é a imagem da foto, mostrando aqui o ovário, né, fixado com uma pinça, e com uma agulha você aspira os oócitos, além de outras biotécnicas que os pequenos ruminantes servem de animal experimental, como eu falei para vocês, hoje, se fosse falar só de vídeo aplicado à reprodução de pequenos ruminantes, era uma palestra, tá? Tem muita coisa a se falar, de quanto se pode aspirar e tudo mais. Hoje, até o meu trabalho, eu acho que é mais acessado, mais citado no mundo, foi com aspiração folicular em ruminante, que foi o meu mestrado. E essa aspiração folicular, ela pode ser feita
semanalmente no mesmo animal, repetido várias semanas consecutivas, que não traz alteração nem de desconforto doloroso, nem atrapalha a reprodução, traz trauma reprodutivo, quando feito da forma correta. Então, você consegue trabalhar diversas vezes a mesma fêmea. Então, imagina uma ovelha que precisa de 5 meses para gerar um indivíduo, com todas as perdas, isso em 2015, que eu tenho que até ver na SBTE como é que anda essa taxa hoje em dia de FIV. Mas a taxa de produção era 1,2 borregos por semana, por aspiração folicular e produção in vitro em pequenos ruminantes. Então, é uma taxa alta, né? E hoje já deve estar bem maior. Inclusive, dá para se trabalhar com animais recém-desmamados, você já recuperar o ósseo. Então, você consegue até fazer um teste de progênie antecipado e na prática mesmo, consegue verificar a reprodução desses animais. E para pesquisa, hoje se trabalha com hormônio antimileriano, que é um hormônio que a gente sabe que ele é importante na formação do trato geniturinário, mas em animais adultos ele é relacionado à quantidade de ósseos que essa fêmea vai ter disponível. E se você consegue verificar animais que têm alta produção de ósseo e consegue aspirar ele desde cedo, você já consegue otimizar a produção e até selecionar por progênie. Aqui a gente tem uma parceria com o professor da biotecnologia, que é o professor Moisés Miranda. A gente está estabelecendo alguns trabalhos agora novamente de aspiração folicular, inclusive com bubalinos, bezerros, né? Vamos trabalhar com bezerras búfalas para verificar a aspiração folicular. E ovinos foi o que eu trabalhei, tive vários orientados trabalhando nessa área da reprodução, tá bom? Então, isso aqui é o procedimento, você aprende o ovário, vai trazer o folículo, a gente funciona aqui na bordinha dele, para ele não estourar e esse osso cair na cavidade. Você dá uma chacoalhadinha aqui, acoplado nessa agulha tem uma bomba de aspiração. Lembrando que esse ovário fica com essa carinha assim meio feia, mas toda ovulação é um folículo rompendo. Então, na verdade, isso aqui acontece normalmente no ovário a cada ciclo reprodutivo. Claro que em menor quantidade. No caso aqui, você está trabalhando com uma superovulação desses animais, uma estimulação ovariana, no caso. E, gente, eu acho que eu já trouxe aqui um pouquinho o resumo, deixa eu só voltar. Espero que vocês tenham gostado. O nome do meu grupo de pesquisa é o VOR, VOR-UFPA. Se você achar nessa hashtag, a gente tem uma página dele no Instagram e no Facebook. Segue lá que dá para ver o que a gente anda fazendo por aqui. Hoje eu pude trazer os melhores momentos, tem muita coisa a ser falada, mas a gente trouxe um pouquinho mais. O Repromazon é uma das pós-graduações de mestrado e doutorado que a gente tem nessa área de videocirurgia aplicada à reprodução. Essa é a minha equipe do Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes, a gente acaba trabalhando com vídeo nos dois setores. E o VOR, né, que é a equipe, como eu falei, é uma equipe muito grande. A gente consegue fazer muita coisa, porque a equipe aqui realmente é muito entrosada, trabalha muito bem junto. E essa é a equipe de casa, né? O Vicente, ele veio umas 2 vezes aqui do lado, só que ele é mais desconfiado. A Mariana sempre gosta de vir dar um alô aqui nas palestras, né? Então, eu agradeço. Eu tenho a impressão que eu vou ter mais veterinários, segundo eles, esse dia era uma cirurgia de